grande nação, e tu serás uma bênção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou da morte. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez um homem, todos, colocou debaixo de maldição, para usar de misericórdia para com todos. Obrigado, Jesus, pois nós não merecíamos e nem merecemos tão grande amor. E que amor é esse, Jesus, que nos constrange? Que amor é esse, Jesus, que nos cura, que nos lava, que nos liberta? Obrigado por tão grande amor, Jesus, derramado em nossos corações. Quantos receberam esse amor esta noite? Se esse amor, queridos, a intensidade que você sentiu foi a intensidade que você respondeu, você não entendeu qual é o amor de Deus. Quantos puderam sentir a presença desse amor esta noite na sua vida? Ninguém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Pedro. Primeira Pedro. Capítulo de número 1. Versículo 16. Quantos estão felizes? Amém. Parece que estão meio tristes, meio cansados. Tem alguém cansado aí? Vou falar a mesma coisa que eu falei com o louvor. Quarta-feira eu fui trabalhar com isso. E o Thiago tinha me passado um filme. E aí eu fui assistir. Quando chegou 1 minuto de filme, eu já não estava mais conseguindo ficar com os olhos abertos. Tamanho cansaço que eu tenho passado esses dias. E aí eu desliguei o computador e falei assim: Senhor, não dá não. É muita luta, você querer lutar por uma coisa que vai te vencer, você sabe disso. Aí levantei e me coloquei de pé e falei assim: Senhor, apesar do cansaço, apesar do esgotamento do corpo, das forças, eu te agradeço, porque eu decidi responder isso aqui. Apesar de toda a correria, Senhor, eu respondi o meu chamado. E eu quero só te agradecer por mais um dia ter vencido. Mesmo o corpo falando assim, acabou, mas eu falo: a minha esperança está em ti, Senhor. Ora vem, renova, faz nova todas as coisas para que a gente possa prosseguir mais um dia. Então, se você está cansado, eu vou ensinar essa oração. Faça. Você vai ver como cheio você vai ficar da presença do Senhor. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Notamos aqui uma ordenança do Senhor, da qual o povo que Ele escolheu, o povo que decidiu professar fé nele, venha ter uma postura diferenciada de santidade, não qualquer postura. Hoje é um culto de Santa Ceia. Creio, queridos, que você tem se preparado para este momento especial. Escute isso. Eu creio que você tem mistificado a Santa Ceia de uma certa forma que está até pecando. Porque desde sexta-feira para cá eu imagino que você não tenha pecado. Eu imagino que você tem se consagrado, tirado ali o seu dia, os dias que antecedem a Santa Ceia. Você não tem feito aquelas fofocas costumeiras. Você evitou até colocar crédito no celular para não ligar para fulano, para ciclano, para fulano, e disparar aquelas rajadas que não agradam a Deus. Também creio que nesse período você não tem falado mal do seu próximo. Não é não, Tiago? Longe de nós falarmos mal do nosso próximo, mas afinal de contas é Santa Ceia do Senhor. Creio que você não tem xingado, pois a sua boca tem que fluir um tipo de fonte,
que é bênção. Creio também que você não tem espraguejado seus filhos, nem um coitado do seu marido, que não tem nada a ver com a história. Ou seja, você evitou pecar ao máximo, mistificando a Santa Ceia. Não quero dizer aqui, queridos, que você não vai ter que se consagrar, se preparar. Eu estou falando que se você fizer isso, esse ato, apenas por um motivo ou por um momento, você está errando. Porque o cristão, ele não pode viver de momentos, ele tem que ter a sua vida diariamente em consagração ao Senhor. Mas para não ficar feio, pastor, eu prefiro não pecar, mas ficar feio como? Olha, a Bíblia diz, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E ai de mim, pastor, nesse dia eu ser condenado. Eu quero chegar aqui nesse domingo e participar da ceia sem nenhum tipo de peso no coração ou na consciência. Porque o Senhor tem visto o meu esforço e eu não pequei essa semana. Primeiro, devemos entender que o cristão não pode e nem deve ficar se preparando para algumas situações. E sim, ele deve estar sempre preparado. Aqui nós temos duas colocações interessantes: ficar e estar. Hoje você fica, amanhã você não fica. Eu estou e eu sou, como o próprio Deus falou para Moisés: diga que o grande eu sou, ninguém vai mudar. Nós não podemos ficar oscilando, passando por períodos e nos enganando. Ah, pastor, mas a gente não tem que se consagrar? Tem. A gente até comentou esses dias. Ah, nós vamos fazer uma obra de libertação. Então, irmãos, espera um pouquinho. Vamos orar essa semana. Vamos nos consagrar. Vamos nos preparar. Irmãos, não é pela sua consagração, não é pela sua força, é em nome de Cristo. E eu falei, eu estou cansado de viver um evangelho falido. Um evangelho sem propósito. Um evangelho sem poder. Cristo curou enfermos? Sim ou não? Sim. Então fale bem forte. Vai ser a sua convicção. Cristo curou enfermos? Sim. Expulsou demônios? Sim. Os milagres acompanhavam ele? Sim. E o que ele disse para você? Obras maiores em meu nome. E que evangelho é esse que não tem obra nenhuma? Que não há manifestação de Deus? Não, pastor, é porque a gente, quando for endemoniar um, o Tiago está aqui, né? Vou pegar o Tiago hoje como exemplo. Na outra igreja ele foi judiado demais. Aí o Tiago está aqui e de repente ele endemonia. Lógico que isso não acontece, tá, irmão? Só contando uma história. De repente ele fica endemoniado. Aí o Eduardo que está do lado dele vai olhar para ele e falar assim: fica um pouquinho aí que eu vou lá em casa me consagrar. Porque quando eu me consagrar, eu não vou expulsar esse demônio em nome de quem, queridos? É por obras? É por força? É pelas minhas forças? Não, é por nome de Cristo. O cristão, ele deve estar e andar sempre preparado. A sua vida consagrada a Deus. A sua vida nada mais é do que uma consequência diária de prática cristã, estabelecida na palavra do Senhor. Eu não vou pecar porque é Santa Ceia. Não, eu não vou pecar porque Deus abomina o pecado e ponto. Eu não sou mais escravo do pecado. Uma vez que meus olhos foram abertos, eu tenho que entender que Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, o pecado já não pode mais abundar. E a minha vida vai ser de dedicação total a Ele. Mas o pecado, pastor, diga assim: se Ele me libertou, verdadeiramente, sou livre. Se você é livre, queridos, o pecado não pode imperar mais. A palavra diz: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às suas paixões e elas vão cessar. Agora, por que nós não temos mais pensado em santificação? Porque a igreja de hoje, eu não falo ministério, eu falo a igreja no contexto geral, tem pregado uma coisa só. Primeiro, você tem que ser rico. Segundo, você tem que ser rico. E terceiro, você tem que ser rico. Mas pastor, e a santidade não tem problema. O que importa é que você tem que ser rico. Santidade, depois a gente se vira com Deus. Já pensou se nós soubéssemos que dia Jesus viria?
garanto que a igreja estaria vazia, garanto que não existiria pastores dentro das igrejas, garanto que não existiria ninguém para ouvir a palavra. Por quê? Porque se Jesus viesse amanhã, eu iria me consagrar e me preparar hoje. Estou mentindo? Mas como nós não sabemos, nós devemos andar em santidade ao Senhor, buscando Ele enquanto se pode achar, para que quando Ele vier, nós não ficarmos. Nos dias de hoje, ainda nos enganamos, pensando que Deus já não quer mais um povo tão santo assim, porque Deus é amor. O pastor Edson falou isso ontem, né? Só que esse amor que é pregado vai levar muitos para o inferno. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Não devemos nos esquecer disso. E lembre-se de 1 Pedro 1,16. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus deverão conduzir-se como um povo santificado e purificado das imundícies desse mundo. O amor de Deus me constrange, deve me constranger a tal ponto, queridos, que tem que haver uma mudança dentro de mim. Dentro de mim tem que fluir rios de águas vivas, e não o inverso. A minha vida ela tem que ser reflexo aí fora da glória de Cristo. Eu quero falar 3 verdades, que na verdade são sequências, que nos levam a fugir do pecado e buscar cada dia mais a santificação e um compromisso verdadeiro e sincero com Deus. Essa noite, queridos, eu quero trazer algo ao seu entendimento e quero que você tenha isso como verdade dentro de você, para que isso venha te constranger a cada dia, para que você não venha mais viver uma vida de pecado, uma vida dominada, ser escravo do pecado. Abre Romanos, capítulo 6. Romanos 6, do versículo 5 ao 10. Olha aqui que a palavra nos diz. Romanos 6, versículos do 5 ao 10. Diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele, e na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, não morre a morte, mas terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A primeira coisa que precisamos entender e ter é a consciência de que ressuscitaremos com Cristo. Agora, como é que você vai ressuscitar com Cristo se sua vida está envolvida pelo pecado? Se você não está sendo amigo de Cristo, herdeiro com Cristo, e sincero, escravo do pecado. Cristo ele não habita em templo sujo. Entenda isso. Quando nós falamos em templo, nós podemos trazer uma alusão a uma casa. Qualquer casa que você vai visitar, queridos, eu garanto para você que você não vai ficar à vontade quando você entrar nessa casa e tiver rato passando na sala, um monte de fezes, sofá cheio de urina, um fedor, barata no teto, mosca voando, aquelas varijeiras. Você se sentiria bem neste lugar? Pois é assim que o seu corpo fica quando você volta ao vômito e se torna mais uma vez escravo do pecado, anulando aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Cristo não vai habitar numa casa desse jeito. Se nós, como seres humanos, que achamos que podemos julgar, nos sentimos aptos para escolher se vamos estar à vontade de uma casa dessa ou não, imagine Cristo, nosso Criador, que te fez. A morte de Cristo tem que nos constranger, e esse constrangimento produzir em nós um peso de glória e trazer à nossa vida mudança. Trazer para mim e para você mudança. Como é que eu posso, querido, se encher meu peito e falar que eu sou cristão, se eu vivo uma vida voltada e dada ao pecado? Às vezes algumas consagrações, devido ao misticismo da ceia, devido ao misticismo das batalhas espirituais, como é que eu posso fazer isso? Eu não posso me deixar contaminar disso.
Eu tenho que viver uma vida santa e irrepreensível, para que a hora que soar a trombeta, eu estar preparado. Aí você pode pegar a parábola das 10 virgens. 5 ali estavam preparadas. As outras 5 ficaram sabendo que o mestre vinha e foram comprar o seu azeite. Quando voltou, a porta estava fechada. E mesmo assim somos nós que estamos brincando, não levando em conta o sacrifício de Cristo na cruz, brincando com o pecado, brincando de ser crente. E o diabo não brinca de ser diabo. Cristo não está brincando de ser Cristo. Ele quer governar a sua vida. O sacrifício dele já te transformou livre. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Observe essa palavra. Porque se formos plantados com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Convicção, queridos. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora, faz uma análise na sua vida, se Cristo está vivendo dentro de você. Qual tem sido as suas vontades? O que tem te chamado mais a atenção? O que tem alegrado o seu coração? O que você tem feito? As suas vontades, a vontade do mundo ou a vontade de Deus? Se Cristo vive em mim, agora não vivo mais eu. As coisas velhas se passaram, as minhas vontades se passaram, tudo tem se fazido novo em mim. Eu tenho que caminhar assim. A nossa esperança é Cristo e Ele vive. Devemos, pois, andar em novidade de vida, a fim de que não voltemos mais a ser escravos do pecado. Não voltemos ao mundo, como o cão fala, como diz a Bíblia, o cão voltou ao seu próprio. Como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele também, e com Ele seremos revestidos de glória, como Ele foi pelo Pai. Teremos um corpo incorruptível, mas é todo aqueles que perseverarão até o fim. Todos aqueles que disserem não para o pecado, que disserem não para a vontade da carne, que confrontarem esse mundo, não conformando com ele, mas transformando pelo poder da vossa mente, sua mente renovada em Cristo. Mas para isso acontecer, devemos parar de estar como um cristão em estado. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Devemos ser um verdadeiro cristão, deixando de lado todo embaraço, todo pecado e viver uma vida diferenciada. Uma vida com compromisso, uma vida com propósito, porque senão, queridos, nada adianta. Nós chegarmos e ser religioso, todo domingo estar aqui ouvindo a mesma palavra, e a palavra está batendo no coração, e o seu coração está fechado. Aceite essa mudança, aceite essa nova vida, aceite Cristo. E deixe as coisas fluírem dentro de você. Eu não posso servir a 2 segundos. Eu não posso hoje me arrumar e vir para a igreja e segunda-feira voltar ao mundo, voltar às velhas práticas, voltar ao pecado. Chegar no meu trabalho, agora eu não estou com os crentes. Pastor, sabe? Irmãos, crente chuchu. Duvido. O crente chuchu está no mundo. Pega o gosto do mundo, vem para a igreja. Eu sou crente. Olha para o irmão mais bonito que está do seu lado e fala assim: irmão, sai dessa vida. Sai dessa vida, Tiago. Sai dessa vida, Eduardo. Sai dessa vida, Josina. Venha para Cristo. Viver novidade de vida, uma vida nova todo dia. Irmão, mas servir a Cristo é muito difícil. Ninguém falou que não é difícil, mas também não é impossível. Crê no Senhor Jesus Cristo, o mais Ele vai fazer para você. Então precisamos ter a consciência de que Cristo ressuscitou e com Ele também seremos ressuscitados. Segundo, a sequência. Precisamos estar conscientes de que fomos crucificados com Ele. Vê o versículo 6. Olha, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.
A natureza humana, a velha natureza humana, pecadora, aquela que te leva para longe de Deus, aquela que te leva a fazer a vontade desse mundo. É o mal que ele está dentro de você. O que significa ser crucificado com Cristo nesse versículo? É entender que o velho homem é o símbolo do governo do pecado sobre as nossas vidas. E a morte e ressurreição de Cristo nos libertou desse governo. É onde eu chego para Cristo e deposito para Ele todas as minhas dores, todos os meus desejos. E Ele coloca em mim a porção que Ele desejar, a porção do Espírito Santo. Então o velho homem, o homem interior, ele não vai mais ter domínio quando eu viver uma vida em consagração a Deus. É uma história que eu sempre contei dentro de nós, um exemplo bem ilustrativo. Existem dois lobos. Um lobo, ele é feroz, ele é apto para a guerra, ele mata mesmo. É um lobo pitbull, treinado para matar. Do outro lado tem um lobinho poodle. Não, poodle é meio. Um labrador manso. A mordida dele não é tão forte, ele não briga, né? Ele não é apto para lutar. Ele é aquele cachorro mais brincalhão, manso. Se colocarem os dois para lutar, quem você acha que vence? Quem? Hã? Só o pastor, gente? Quem você acha que vai vencer? O lobo mau, do pitbull, feroz, ou o labrador? Labrador. Que dúvida, hein, irmão? Só apareceu interrogação, assim, se eu tivesse o poder de dizer, tinha interrogação assim na cabeça do irmão. O que eu faço agora, pastor? Quantos acham que o mal vence? Levanta sua mão e grita amém. Pastor Gilson acha que o povo está aí com medo. Não é peguinha, irmão. Quantos acham que é o bom que vence? Glória a Deus. E se você não respondeu, você acha que é quem? É quem, Verão? O bem ou o mal? Sabe quem vence, queridos? Aquele que você alimentar. Se você alimentar o mal e não buscar Deus e fazer as coisas desse mundo, o mal vai reinar sobre a sua vida. Contudo, se você entregar a sua vida para Cristo e procurar servi-lo de uma forma íntegra, sincera e buscando a santidade, quem vai vencer? Não vai ter espaço para o mal. Cristo vai viver em mim. Aí o labrador vai vencer. Amém ou não? Amém. O governo do pecado na minha e na sua vida acabou. Esse governo acabou porque o domínio dele foi destruído na cruz. O nosso velho homem morreu. E assim estamos livres. O pecado ele não pode mais te dominar. Então você vê, pastor, eu pequei porque é tão forte o pecado, irmão. Forte é Deus. Ele é poderoso, ele é soberano. Ele retém todo o poder. O diabo, queridos, não é a luta, não é um cabo de guerra, não. Deus quando falar basta, basta, acabou. Mas só teremos vitória sobre o pecado se andarmos em comunhão com Deus, renunciar às nossas vontades e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu estou disposto, Senhor. Estou preparado para viver uma vida em consagração e santidade. Estou preparado, Senhor, para dizer não para as coisas deste mundo. Estou preparado, Senhor, para sofrer afronta, sofrer o dano, por amor do seu nome. Quando nós entendemos isso, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E Jesus diz: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. Vocês farão obras. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, precisamos entender que estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6,10 diz: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Segura um pouquinho. Por que a gente oscila tanto? O pecado é bom ou é ruim? Cristo é melhor do que o pecado? Sim ou não? Sim. Aleluia, fique comigo agora. Se você tiver dúvida, irmão, anota no papel, coloca seu nome e me entrega. Se você tiver dúvida, não responda. O pecado, ele satisfaz os prazeres da nossa carne, mas Cristo, ele supre todas as nossas necessidades. Ele é melhor do que qualquer pecado, nem se compara.
Agora, por que nós damos mais ouvido ao pecado do que para Cristo? Sendo que Ele é melhor. Para de ficar oscilando. Hoje eu pego, amanhã eu pego. Hoje eu pego, amanhã eu pego. E vive essa vida, pastor. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, para sempre. E quanto a viver, vive para Deus. O cristão, ele não pode viver mais tentando arrumar brechas, arrumar falhas, arrumar justificativas para pecar. Não, ele tem que viver uma vida somente para Deus, e em Deus esperar a orientação, esperar a ajuda, esperar a força, esperar a sabedoria, esperar tudo, esperar o livramento. Através da morte e ressurreição de Cristo, morremos automaticamente para o pecado, quando nós confessamos a Cristo de todo o nosso coração e assim andamos na presença dele. E podemos assim viver para servir com liberdade e intimidade a Deus, voltar à essência. Adão, quando estava lá no paraíso, Deus ele estava passeando e falou assim: aonde estás? E o pecado, tendo aberto os olhos, revelado que Adão estava não mostrando realmente o homem, Adão falou assim: olha, estive medo. Eu vi que estava nu e tive medo e me escondi. O pecado não vai deixar você ter intimidade com Deus. Mas o que Cristo fez na cruz, Ele falou: você é livre. Venha, volte a receber essa intimidade, a ter esse prazer, esse gozo do Senhor. A Bíblia nos orienta assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. Você não pode, queridos, agora pegar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que assim você um dia professou, você falou, declarou, uma confissão pública, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e oferecer o seu corpo mortal para obedecer às suas paixões, oferecer os seus membros, cada membro do seu corpo para o pecado. Não, temos que oferecer a Deus como instrumentos de justiça a Ele. O Senhor deseja que entregamos a nossa vida por completo a Ele, pois o nosso corpo é o templo do seu Espírito, e o Senhor quer usá-lo para a sua glória. Se você quiser abrir Filipenses 1:20, Paulo radicaliza. Em outras palavras, Paulo detona, mandou muito bem, foi ao extremo. Filipenses 1:20, ele diz o seguinte: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Queridos, é uma luta constante, mas se nós não tomarmos uma posição, falar assim: olha, Cristo ele vai ser glorificado na minha vida, quer eu esteja vivo ou quer eu esteja morto, eu vou lutar contra o pecado, porque eu já venci, Cristo já venceu por mim. Agora o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que Cristo fez, Ele fez. Agora cabe a você não voltar ao rumo com as suas paixões. Ah, pastor, mas eu vou ser muito radical, o que os outros vão pensar de mim, queridos, eu estou nem aí, eu estou sem tempo para pensar nisso. O que os outros vão falar, o que vão deixar de falar, o que vão fazer, não importa. Agora, o que Cristo está pensando de mim, aí sim, isso eu me preocupo. Não é não, Luquinhas? O que Cristo está pensando ao seu respeito? O pecado tenta nos dominar, mas Cristo ele será glorificado em minha vida, mesmo que eu tenha que morrer. Esforçai-vos, pois, queridos, e tenham bom ânimo. Cristo já venceu. Para concluir, queria que o Peter viesse aqui. Se optarmos em viver uma vida de pecado, poderemos esperar uma recompensa. O que o pecado vai nos trazer? O salário do pecado é a morte. Viveremos uma vida de mentiras, iremos direto, sem escala, para o inferno. Mas contudo, queridos, eu quero agradar seu coração, alegrar seu coração essa noite. Você vai ter aproveitado tudo que esse mundo tem te oferecido, e por fim você vai morrer, você vai para o inferno. Se
servirmos a Deus de todo o nosso coração e com todas as nossas forças, também é certo que seremos recompensados e alcançaremos a coroa da vitória, a vida eterna. Não tem para onde correr. Ou eu vivo uma vida conforme o curso desse mundo, sabendo que eu vou aproveitar, satisfazer as vontades, as minhas paixões aqui na terra, mesmo desagradando a Deus e irei para o inferno, minha vida vai interromper. Ou eu rejeito todas as minhas paixões, as minhas vontades, olho para Cristo, autor e consumador da minha fé, e falo assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero a vida eterna. O reino dos céus, queridos, ele é conquistado à força. O diabo vai fazer de um tudo para que você venha apostatar da fé. Vai colocar na sua mente esses pensamentos que você tem que viver de períodos de consagrações, aonde de mês em mês, de ano em ano, você para um pouquinho, opa, reflete aí, irmão. Vai buscar a Deus, porque eu acho que o seu nível de espiritualidade ele baixou um pouquinho. Ah, pastor, mas já tem 3 meses que eu não sei o que é orar. 1 ano que eu não sei o que é jejuar. Já tem 12 anos que eu sou crente, eu não sei o que é mais estar na presença intensa do Senhor. Em Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo. O Senhor é quem está servindo. O inimigo, ele tem cegado o entendimento de Deus, tem esfriado alguns de Deus, seja para a obra, seja para tudo. E nós não estamos mais fazendo tudo de todo o coração para o Senhor. Muitas das vezes nós preferimos fazer para o homem, que o homem veio dar a resposta imediata. E Deus está lá em cima contemplando o que você está fazendo. Vale a pena, querido, ser cristão e servir a Deus verdadeiramente, não por momento, não por força, não por violência, não por pesar no coração, pela obediência e por amor a Cristo. Se Ele morreu por você, é porque Ele te amou de uma tal maneira que Ele falou assim: vale a pena, porque tem um povo que vai me adorar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho para oferecer. Mas o mundo ele tem deturpado a sua visão, tem colocado um tampão nos seus olhos, tem colocado uma rolha na sua boca, e você tem se calado. Você não tem mais buscado como buscou antigamente, como buscava antigamente. As suas orações é aquela oração de fim de noite: Senhor, obrigado, abençoa tudo e todos, amém. O Espírito está chorando, Deus, não porque eu estou falando. Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua